Bom dia, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical online, a qual nós estamos trabalhando o tema Eu pertenço a uma família cristã, eu pertenço à família de Deus. Nós já temos algumas aulas, a primeira foi acesso à intimidade, né? Porque quando nós pertencemos à família de Deus, nós temos esse privilégio de ter o acesso à intimidade com o nosso Pai. A segunda aula foi, temos direito à herança. Você já está disponibilizando, você está já usufruindo dessa herança qual Deus já te deu, qual o nosso Pai maravilhoso, nosso Pai Celeste já te deu. Também tivemos a terceira aula, aprendemos que nós somos coluna e baluarte da igreja. Você cumpriu a sua tarefa da semana, a qual era para fazer um projeto do como você pode fazer para que a sua igreja, para que você, como igreja do Senhor, seja coluna e baluarte na igreja a qual você congrega? Se fez, você está ok. Se não fez ainda, dá tempo. Vai lá, leia lá o texto, veja a aula anterior, cumpra o seu propósito, porque nós precisamos cumprir o nosso propósito aqui na terra como filhos de Deus, como os cristãos que somos, como membros da família de Deus. E hoje nós iremos falar sobre isso, em ser membros da família de Deus. E falar no texto com vocês que está em Romanos capítulo 12, no versículo 4, que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Nós já aprendemos que a igreja é composta pelo corpo de Cristo. A igreja quando nós congregamos, a nossa vida pertence, unidos, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo como membro. E a igreja, ela tem por definição ser um organismo vivo, composto de partes mutuamente interdependentes, os quais são cada membro. Vou repetir para ficar bem a definição. A igreja é organismo espiritual composto de partes mutuamente interdependentes, as quais são os membros. Às vezes nós pensamos assim: eu faço parte, meu nome está lá no hall de membros da igreja tal. Eu não quero falar apenas disso, porque isso se torna apenas números. Eu quero falar da importância que você tem de fazer parte do membro do corpo de Cristo, um corpo vivo, fazer parte desse corpo que se move aqui na terra. É muito mais importante você ser membro vivo, ativo, membro que reproduz, membro que dá frutos, do que ser apenas um líder. Porque antes de ser líder, nós precisamos ser membros. Antes de ser pastor, nós precisamos ser membros. Antes de ser qualquer título que possa vir a ter dentro de uma igreja, mas nós precisamos ter a convicção e a consciência do que é ser membro, a fazer parte desse corpo vivo do Deus vivo, a qual nós servimos. Isso é a natureza absoluta e essencial ao seu verdadeiro ser. A igreja, ela não existe sem os membros e nem se desenvolve sem vida de comunhão. Porque não adianta ser aquele membro que chega lá, senta e vai embora. Não, tem que ter comunhão. Nós fazemos parte de um corpo vivo, de um organismo vivo. Lembro-me uma vez, em 2017, eu estava na igreja de Mesquita. Eu havia saído de uma igreja como co-pastora e estava lá na igreja de Mesquita. Na época o distrito ainda não havia se dividido. E foi aniversariante do mês de março. E o pastor Amadeu, ele lá toda semana lê, né?
os aniversariantes da semana e ora. Naquele dia, os aniversariantes que estavam no hall de membros, ninguém foi. E ele falou, se tiver alguém aqui que fez aniversário, vem aqui. E eu fui. E aí, quando eu estava me aproximando dele, ele falou assim, igreja, nós precisamos orar pela pastora Cleide, porque ela precisa fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, porque ela não é membro daqui. E a partir dali, que ele orou e tal, e a partir dali, eu fiquei orando ao Senhor, Senhor, há um corpo que está em falta, está faltando uma parte de uma igreja, porque eu não estou fazendo parte dela ainda. Então, Senhor, qual é a igreja que o Senhor quer me enviar? Para que o corpo esteja perfeito, para que o corpo esteja completo. Então, quando nós fazemos parte da igreja, nós estamos ali participando de um corpo e nós fazemos parte do corpo. E então eu orei e falei, Senhor, há um corpo aí que está faltando uma parte, e essa parte sou eu. Então, Senhor, me envia. E meses depois eu fui enviada para Engenheiro Pedreira. E lá eu faço parte de um corpo vivo, um corpo maravilhoso. Isso é nossa essência. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, no versículo 15, que diz assim, ó, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se nós pensarmos o corpo do Cristo como um corpo que nós temos, um dedo, se for cortado, a mão vai sentir falta. Se não tiver a mão, o braço vai sentir falta. Se cortar o braço, membros, né, o corpo vai sentir falta. E é assim quando um membro do corpo de Cristo não está realmente enxertado, não está totalmente ligado, não está fazendo parte da cooperação, não está fazendo parte da edificação, porque isso é edificação de si próprio, diz a palavra. E nós precisamos, como membros do corpo de Cristo, ser bem ajustados e consolidados pelo auxílio de toda a junta. Então, que a partir de hoje, você como membro da igreja que você for, coopere, seja bem ajustado um com o outro, tenha união cada vez mais. Os membros da igreja precisam ter união, porque está ligado no corpo, e o corpo todo junto, eles estão interligados um com o outro, e precisa ter união. Porque quando isso não acontece, quando um membro deixa de congregar, ele deixa de experimentar a vida íntima da comunhão com os irmãos e também deixa de experimentar a igreja como corpo de Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, ó, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então nós precisamos admoestar aqueles que estão longe do corpo de Cristo Jesus, porque o dia se aproxima. Então, quando nós estamos bem ajustados com o corpo de Cristo, nós nos preocupamos com aqueles que estão longe. Por quê? Porque quando estão longe, há uma consequência que diz aqui no versículo 26 de Hebreus capítulo 10. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, então está invalidando o sacrifício que foi feito pelo pecado naquela cruz. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, como membros de um corpo vivo, cumprir o nosso propósito aqui. Cumprir o nosso propósito dentro da igreja a qual Deus nos colocou. Porque há um propósito a ser membro.
Gostaria que você também abrisse em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, que diz assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou corpo? Nem por isso deixo de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parece menos digno no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimentos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Olha que coisa maravilhosa que Paulo está nos deixando, nos escreveu. Qual a importância de nós sermos membros? Primeiro, nós precisamos valorizar o relacionamento um com os outros. Como a gente ouve que dentro da igreja não tem amigos, não tem amizade. Como a gente ouve que fulano não fala com ciclano. E assim sucessivamente uma onda que não é de Deus. Porque o mais inferior membro, Deus dá honra. Está escrito, nós acabamos de falar. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Então, que nós possamos amar os nossos irmãos, que é membro e faz parte do corpo vivo, que nós possamos suportar, que nós possamos nos sujeitar, que nós possamos até mesmo confessar os nossos pecados uns aos outros, porque a palavra nos ordena isso, que nós como membros temos o propósito também de contribuir para o desenvolvimento do corpo de Cristo, na edificação, na instrução, no aconselhamento, no compartilhar. O propósito também em ser membro é ajudar uns aos outros. Precisamos ajudar o nosso próximo, aquele que nós olhamos e está precisando de uma ajuda, de uma palavra, de um conselho. Nós precisamos estender a mão e ajudar, porque ele faz parte do corpo e ele faz falta no corpo de Cristo. Nós precisamos saber servir, levar os fardos uns dos outros, ser hospitaleiros, orarmos juntos. Porque quando nós temos consciência de quem somos, nós cumprimos o nosso propósito, o nosso papel aqui na Terra. Lembre que você precisa ser um membro bem ajustado no corpo de Cristo, para que esse corpo, esse organismo vivo, se mova no meio de nós e se desenvolva cada vez mais. Nós também sabemos que há diferentes propósitos. E aí vou ler em Romanos também, capítulo 12, a partir do versículo 6, que diz assim, ó:
tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a profecia da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Cada membro tem o seu dom, cada membro tem o seu propósito dentro da igreja. E cada um de nós precisamos descobrir qual é esse propósito para melhor servir. Mas não é apenas se servir. E não é apenas se servir de Deus. Não, é servir ao reino e servir uns aos outros. Porque também isso é uma recomendação que está aqui a partir do versículo 9, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Isso não tem que haver no corpo de Cristo, no meio da membresia, porque precisa prevalecer o amor. Detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijando-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com o que se alegra e chorais com o que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendente com o que é humilde. Não sejais sábios aos nossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Existem outras passagens também que fala de ser membro, de fazer parte do corpo de Cristo. Estude mais sobre esse assunto. Faça realmente parte de ser membro desse corpo. Não seja aquele membro que entra e sai da igreja como se nada tivesse acontecido. Aquela igreja, aquele corpo, precisa de você. Precisa do seu dom, precisa daquilo que Deus te chamou para fazer, para ser completo verdadeiramente, para crescer, para se desenvolver, para que todos consolidados, todos juntos, em unidade, possa fazer o reino de Cristo cada vez mais crescer. Você não é apenas uma pessoa que entra, mas você é membro. Você é tão importante no corpo de Cristo. Pensa na sua importância, quanto Deus te faz importante no corpo dele, em fazer parte do corpo dele. Não fique de fora. Participe. Ame. Se ajunte. Cumpra os seus propósitos. Ajude cada vez mais, porque é maravilhoso fazer parte desse corpo. E desde que eu fui lá para Engenheiro Pedreira, que coisa maravilhosa. Me sentir fazendo parte desse corpo de Cristo. Uma igreja viva, uma igreja eficaz. Que você possa fazer parte dessa igreja. Não seja um membro morto, mas um corpo vivo. Porque se nós cortarmos a nossa mão aqui e deixar ela em cima dessa mesa, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. O sangue vai se esvair, ela vai morrer. Então, se ligue no corpo de Cristo, se ajunte, cumpra o seu propósito.
cumpra essa recomendação que o nosso Pai nos deixou. E eu tenho certeza que a igreja a qual você faz parte nesse momento vai crescer, vai ser avivada, vai ser cada vez mais plena no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que essa aula possa te ajudar a ser cada vez melhor como pessoa, como membro, como filho, como servo do Senhor. Deus te abençoe.